governo Lula, que chamou o embaixador na Argentina para consultas, após o Milei ter participado do CIPAC Brasil. Olha, o Itamaraty convocou o embaixador do Brasil em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, para ir a Brasília e ser consultado sobre a relação do país com o presidente da Argentina, Javier Milei. Inclusive, nesta segunda-feira, o Bitelli se reuniu com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira. Ele também tem encontros previstos com o presidente Lula e com o vice Geraldo Alckmin. O motivo principal, como eu disse, foi Milei ter participado da maior conferência, do maior encontro conservador do mundo, que aconteceu no Brasil na semana passada, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. O argentino ele foi ao encontro da direita e também deixou de participar da reunião do Mercosul, Valéria. Agora, a gente foi avisado, pela garota de recados, que isso ia dar problema, que a gente pode romper, inclusive, com eles, Como é que fica a situação? Quero sua análise. Como é que ficam as relações diplomáticas de dois países em que o governo é de extrema esquerda e o outro é libertário, porque não é nem conservador, Milei não tem nada de conservador, o outro governo é libertário e o mandatário do outro governo não pode ir a uma reunião que tem mais a ver com o seu espectro político, com sua linha de defesa, de pensamento de mundo, no país onde o governo é só o mandatário de extrema esquerda. Como ficam as relações internacionais? Como ficam as parcerias entre Brasil e Argentina depois desse crime absurdo cometido por Milei? Isso é uma afronta ao atual mandatário, que muito bem falou o Gustavo. Se a gente não deixa eles terem arma, como a gente vai deixar eles terem ideia? Que história é essa de pisar aqui no meu território? Porque a essa altura, Berê e Gus, ele tem certeza que cada grão do território brasileiro é de propriedade dele e não dos brasileiros. Ele não se vê mais em muitas instâncias, e eu posso perceber isso em muitas falas do atual governo, que eu acho que ele não pretende nunca mais sair do poder. Então, ele tem certeza absoluta de que cada grão do nosso território é dele, é propriedade privada dele, e quem manda é ele. E não é assim que a banda toca. Pelo menos eu acho que numa democracia não deveria ser assim, a não ser que seja na democracia relativa aí dos parceiros e amigos. Mas me chama a atenção muito esse tipo de postura, que tudo que o atual governo está tentando decidir, ele está tentando decidir e amarrar de todas as formas, através de leis e entendimentos e posicionamentos de altas cortes, como se fosse definitivo para todo sempre. Amém. E não é assim. Amanhã pode vir outro mandatário e fazer outra coisa, com a aquiescência e a aprovação da população. Entendeu? O que me chama a atenção, por exemplo, é a nova reforma tributária. Me chocou demais, porque do jeito que ele está colocando as coisas, ele está dando poder total para o mandatário, para o executivo. Eu fico me perguntando, será que se eles levassem em consideração que existe o risco de ou Bolsonaro retornar ao poder, ou um indicado de Bolsonaro retornar ao poder, ou que seja um libertário como Milei no futuro chegar ao poder, e eles estão concordando em dar esse tipo de poder ao executivo? Então, em muitos aspectos, as atitudes de Janjo me mostram que ele tem absoluta convicção que ele não sairá mais do poder e que cada grão de areia deste território é propriedade dele. E está aí a prova com essa postura com o Milei. O Milei ele não foi se reunir em favela que Comando Vermelho manda. Ele não recebeu primeira-dama de tráfico. Ele foi se reunir com cidadãos de bem que estavam reunidos de acordo com a nossa Constituição. Ninguém ali estava fazendo nada escondido, porque é vedado, o anonimato. Era uma reunião legítima, de acordo com a Constituição Federal do Brasil, mas ainda há gente que pergunta o que é Constituição Federal, de comer ou de passar no cabelo, porque ultimamente a gente realmente não sabe para que serve. Não rir de mim, Gustavo, não vai para o céu, não pode rir da coleguinha, tá?
Não pode. Mas é isso. Onde esse homem, o que esse homem pensa da vida? É o momento oportuno para a gente perguntar o que ele pensa que ele é. Não é possível um negócio desse. Agora ele vai querer delimitar, só entra no Brasil para visitar brasileiros ou não, ou para fazer turismo, ou para fazer o que quer que seja. Se for mandatário, tem que passar aqui e beijar minha mão? Que história é essa, gente? Está indo longe demais, Berê. Pois é, Valéria. E olha, segundo fontes do governo, essa convocação ela não tem um caráter de retaliação ao governo argentino. O objetivo, Gustavo, seria apenas avaliar os rumos da relação que, segundo eles, passa por um momento diferente. Quero te ouvir. Pois é, Berê, no protocolo diplomático, né, quando se chama o embaixador, é uma sinalização de que o país está, enfim, está magoadinho, né? Está magoadinho, chamou o embaixador para pedir explicações, para entender o que está acontecendo. A grande verdade, eu acho que eu estava rindo, Valéria, porque tu colocou muito bem. O Lula, ele tem uma inveja absurda, porque se alguma vez na vida ele achou que ele era um líder mundial, né? Quando o Obama, que também é outro pilantra, falou que ele era o cara, esse é o cara, e depois se arrependeu de ter dito, ele acreditou naquilo. Ele acha que ele ainda tem alguma moral. O Lula, na verdade, se tornou um pária internacional. Ele é desprezado no cenário internacional, ele é desprezado no jogo geopolítico, inclusive porque ele se alia ao Hamas, se alia às piores ditaduras do mundo. Então, assim, ele é um pária, ninguém dá moral para ele mais. Então, assim, quando o Milei vem para cá, e nós estávamos lá, né, em Santa Catarina, no Balneário, e foi um show, o Milei chegou com uma estrela, assim, de cinema, um rockstar, e, de fato, a chegada dele foi muito impactante. O Lula tem muitos ciúmes daquilo. Ele tem inveja, porque ele não tem mais esse tipo de recepção em nenhum lugar que ele vá. Mesmo quando ele vai nos lugares onde as pessoas estão lá, pagas para estarem lá, né? Quem é que ainda hoje dá moral pro Lula? É a galerinha dele ali, né, do governo, CUT, né, MST e UNE, ou seja, os três patetas. São esses que batem palma pro Lula ainda. Ele não chega nos lugares e é recebido espontaneamente com festa, como se fosse uma estrela, como alguém que as pessoas querem ouvir e estão felizes de receber. Óbvio que não. Então, tudo, no final da história, se trata de inveja. O Milei simplesmente, desculpa, mas acho que essa hora já às vezes cagou para o Lula. Eles não estão nem aí pro Lula. Está nem aí. E a comunidade internacional já não dá nenhuma moral. É só a gente ver nos fóruns que aconteceram recentemente, G7, G20, o Lula fica lá isolado, ninguém vai conversar com ele, porque ninguém suporta mais um cara, é um senhor decrépito, que ainda, né, por questões do sistema, se tornou presidente de um país importante, como é o Brasil, mas, infelizmente, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista das relações diplomáticas, a gente andou muitas casinhas para trás por conta do posicionamento da nossa política externa e porque se trata, afinal de contas, do Lula, né? Um cara que saiu da cadeia direto para o Palácio Planalto. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.